Tudo bem, pessoal? Então, já coloquei para gravar. Todas as disciplinas que a gente estiver fazendo, realizando nesse momento via Google Meet, a gente sempre vai gravar as aulas e elas vão ficar com o link disponibilizado depois no AVA, para que vocês possam acessar a disciplina. A disciplina que a gente vai trabalhar aqui vai ser a qualidade da energia elétrica. Não é? É uma disciplina com conteúdo e um caráter, assim, posso dizer, bem mais moderno, porque ela trata de uma série de situações que o próprio consumo e a utilização da energia elétrica não passavam por situações que nós temos hoje. E o objetivo vai ser basicamente questionar essas questões, questionar o uso da energia e como fazer para que esse uso seja sempre o mais racional e o mais equalizado possível, não é? Dada aí uma série de finitudes em recursos naturais, inclusive aqueles que nos permitem ter aí a questão da energia elétrica, ok? Antes de começar com o material que eu separei para vocês, que eu coloquei no AVA lá alguns slides com uma parte introdutória, e um texto que eu separei lá, que tem duas partes, parte A e parte B, é um texto que foi disponibilizado para a utilização justamente dessa disciplina de qualidade de energia elétrica, um texto que foi elaborado pelo pessoal da pós-graduação da Universidade de Campinas, em São Paulo, que trabalha ou que estuda justamente essa parte da qualidade da energia elétrica. Então, vocês vão ver lá, tem a parte A, a parte B. Eu recomendo que depois do que eu passar aqui para vocês, que vocês leiam pelo menos a parte A, porque ali vai ter um apanhado geral do que a gente vai trabalhar aí ao longo de todo o semestre. E com relação à questão de avaliação, essa é uma disciplina um tanto quanto mais dinâmica no sentido de que o material que vocês vão consultar geralmente vão ser textos, artigos, vídeos, tudo associado à parte envolvendo a produção de energia elétrica e os seus conceitos e um pouco mais da parte de qualidade. E isso vai requerer que vocês trabalhem com atividades que vão sendo desenvolvidas ao longo do semestre. Eu estou terminando lá o cronograma dessas atividades. Na próxima aula vocês já devem receber esse cronograma. E aí, conforme o cronograma, vocês vão ter atividades ou para entregar numa mesma aula, por exemplo, numa aula hoje não vai ter nenhuma atividade para entregar, mas nas próximas aulas terminou a parte de exposição, daí vocês teriam uma atividade valendo nota para entregar, ou atividades que vocês teriam que entregar para daqui a 1 ou 2 semanas. Então, isso vai estar bem especificado lá no cronograma, e aí vocês vão poder se planejar. Algumas atividades vão ser individuais, outras em grupo. Bom, se vocês tiverem qualquer dúvida com relação ao que eu estiver explicando aqui na parte da apresentação, vocês podem lá interromper, tirar as dúvidas, perguntar, ok? E aí eu só peço que vocês mantenham aí os microfones no mudo, não é? Então, a princípio está todo mundo com o microfone no mudo durante a apresentação daí, beleza? Então, vou compartilhar agora para vocês aqui a tela. Bom, então vocês estão vendo a apresentação aí, pessoal? Está carregando ainda. E aí, está todo mundo vendo a apresentação? Beleza. Tá. Então é o seguinte, eu vou colocar no modo apresentação e vou fazer um teste para ver se os slides passam, porque na última vez não estavam passando. Aí, deixa eu ver. Bom, agora no modo apresentação eu não tenho como checar o Google Meet, então daí troquei para o primeiro slide. Mudou aí para vocês ou não, pessoal?
Tá. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui, já que os slides parece que não estão passando. Ok, então deixa eu... Ok. Eu coloquei no modo leitura, vocês conseguem visualizar os slides agora? Consigo, professor. Tá, deixa eu marcar aqui. Tá. Mudou o slide aí para vocês agora? Mudou. Ah, mudou? Beleza, então vamos ter que trabalhar desta forma aqui. Então, já que não, não é possível no modo apresentação, eu vou trabalhar aqui no modo leitura, aí eu consigo monitorar o Google Meet também aqui, beleza? Bom, então, quando a gente fala de qualidade da energia elétrica, isso é um dos conceitos principalmente voltados à questão aí da produção de energia, da distribuição e do consumo de energia, e é um dos temas em voga hoje. Por que isso? Uh, Voltando um pouco antes na questão do nome, né? Qualidade da energia elétrica. Então, quando a gente fala em qualidade, a gente tem que pensar na energia elétrica como uma espécie de produto. E esse produto, ele tem aí os seus critérios, as suas características, como ele é, digamos assim, produzido, como ele é distribuído e como nós o consumimos, certo? Seja nós, os consumidores residenciais ou os consumidores industriais, as indústrias e prestadores de serviço. E quando a gente fala em qualidade, a gente pode já começar a associar isso com a qualidade na parte da produção industrial. Então, para a produção industrial, a qualidade, ela demanda, por exemplo, padronização. Então, se você tem lá a indústria automobilística, as indústrias produzem as partes dos carros que devem seguir uma série de normas de padronização muito rígidas, para que depois na parte lá da linha de montagem você não tenha nenhum problema, ou não tenha que retirar aquela peça da linha e tenha que fazer retrabalhos ou qualquer coisa que venha a onerar mais. E dessa questão da produção industrial, talvez o sistema Toyota de produção, se vocês nunca ouviram falar, ele foi criado por Taishi Ono no Japão, logo depois da Segunda Guerra Mundial. O Japão estava completamente arrasado, ele tinha uma dívida grande, porque como ele, assim como a Alemanha e a Itália, tiveram que pagar indenizações para os países aliados, né, os países vitoriosos, e a indústria japonesa estava totalmente arrasada. E a Toyota estava tentando se reerguer. E aí o que o Taishi Ono fez? Ele começou a observar grandes países como os Estados Unidos e o que eles faziam para ter uma produção. E ele começou a estudar profundamente essa questão da produção. Tanto é que ele desenvolveu esse sistema, e ele é aplicado na Toyota de 47 até 75, em que você tem uma série de filosofias, como é colocado, em que eles visam produzir mais, produzir melhor, sem desperdícios, e assim você vai ter produtos que você possa vender com um preço que permita que uma grande quantidade de pessoas possa adquirir. E assim você tem, digamos assim, um dos exemplos do que seria qualidade na questão aí da produção, certo? Bom,
Então, tomando esse paralelo como sendo a energia elétrica, digamos assim, um produto ou um bem produzido ou um serviço, como é que a gente percebe a qualidade nessa questão da energia elétrica ou em serviços em gerais? Geralmente é o fornecimento, a continuidade do fornecimento por tempo praticamente infinito, e se houver qualquer interrupção, quanto tempo essa interrupção dura, e a questão também do preço pago, não é? Então, a questão das bandeiras tarifárias que nós temos aí, que estão associadas também a questões climatológicas, por exemplo, e também questões sociais. Não é? O fato de você deixar as tarifas mais baratas, não é, para uma parcela da população, obviamente você vai acabar onerando todo o sistema, certo? Então, quaisquer mudanças, como também expansão do sistema, readequação, modernização, tudo isso está vinculado nos processos produtivos dessa parte da energia elétrica. Ok? Bom, então, antes de falar, entrar no detalhe da questão da produção da energia elétrica, da qualidade dos fatores, como é que a gente faz, como é que a gente mede essa questão da qualidade, como é que isso é feito hoje, inicialmente aqui eu quero falar para vocês um pouco mais abrangente da questão do que é energia, não é? Da questão da energia elétrica, que faz parte disso, não é? Então, a gente tem aqui nessa figurinha do meio, você tem ali a parte da geração. No Brasil, a matriz hidrelétrica, a matriz energética brasileira, na sua maioria, é composta por hidrelétricas. Então, a geração ali representada por uma hidrelétrica. Tem a parte da transmissão, não é? As linhas de transmissão que cortam aí os diversos estados, todas fazendo parte de um sistema interligado hoje, ou quase completamente interligado. Existe, se não me engano, algumas regiões, alguns estados na região norte que ainda não estão interligados, mas estão em processo de interligação. A distribuição e o consumo. Então, tudo isso faz parte do nosso sistema, do processo de produção de energia e distribuição, e o nosso uso, no caso, consumo. E todas essas partes, umas influenciam nas outras. Por isso que, cada vez mais, fala-se nessa questão da qualidade da energia, de você cuidar tanto desde a parte da geração, da distribuição, da redistribuição, ou da chegada nas cidades e até o consumidor final. Bom, então, só para a gente ampliar um pouco aqui o conceito de energia, ela está associada a uma terminologia grega que significa ergos, que está associado à produção de trabalho, ou seja, energia está vinculada a trabalho, ou seja, esforço mecânico, trabalho mecânico. Antigamente, o trabalho mecânico estava associado à força física, tração animal, por exemplo, você prender bois lá numa grande pedra para moer grãos, ou nos moinhos de vento, em que a movimentação do vento fazia a pedra girar e assim você produzir a moagem dos grãos, transporte via carroças ou com tração animal. Então, tudo isso estava associado ao conceito de energia. Claro que depois, com os avanços tecnológicos, você tem outras fontes energéticas, que a gente vai detalhar aí mais para frente, mas, basicamente, energia é medida em Joule, sistema internacional, e a potência, que é a transferência de energia, é medida em watts, ou joules por segundo, certo? Se você pegar aí sistema inglês, vai ter aí os análogos para energia e potência, mas hoje o sistema internacional ele é mais aceito e praticamente empregado em todo o mundo. Então, falou em energia é joule, falou em potência é watts, que é joules por segundo, ok? E falando do ponto de vista global ou mundial, pode não parecer, mas a quantidade de energia existente no nosso planeta ela é finita. Se a gente pensar em fontes não renováveis, aí, como carvão, petróleo e gás natural, isso é finito. As próprias energias
ditas renováveis, a gente já vai ver que elas não são tão infinitas assim, não é? Mas se a gente parar para pensar, da onde vem, de uma maneira mais geral, toda a energia do nosso planeta, certo? Esse gráfico que eu estou mostrando aí para vocês, ele é adaptado de um artigo que faz um balanço de toda a energia que nós temos no planeta. De modo geral, ela vem basicamente do Sol. Então, o Sol, a nossa estrela aí mais brilhante, visível durante o dia, é que é responsável por os processos energéticos que nós utilizamos hoje aí, sejam as hidrelétricas, as termoelétricas, as usinas eólicas e as próprias usinas solares. Às vezes fica um pouco, não fica tão intuitivo você imaginar a questão aí das, por exemplo, termoelétricas. O que tem a ver termoelétrica com o Sol? Pois bem, toda a radiação que chega solar até o nosso planeta, ela tem que passar pela atmosfera e atingir o solo. No caso aí, você tem as distribuições. Parte dessa energia se reflete na atmosfera e volta para o espaço. Parte é absorvida pela atmosfera, aquece a atmosfera em camadas diferentes, e aí você tem a movimentação dos ventos, energia eólica ou geração eólica. Parte dessa energia aquece o solo, aquece a água presente aí no nosso planeta na sua maior proporção em forma líquida. Você tem movimentação, então, de chuvas. A movimentação de chuvas preenche os rios e você cria as barragens para as hidrelétricas. A energia solar também está composta lá nos processos de fotossíntese das plantas, que há milhões de anos também utilizavam essa energia e, obviamente, outros elementos presentes na atmosfera, como o monóxido de carbono e o dióxido de carbono, dentre outros gases, e utilizaram isso na sua composição para formar plantas pré-históricas, que depois acabaram sendo soterradas e passaram dando origem aí ao carvão mineral, que é um dos combustíveis das termoelétricas. Muitos seres vivos, aí, principalmente os dinossauros e outros, consumiam plantas. Você também tinha os carnívoros que consumiam os herbívoros, e depois acabaram virando aí fonte de petróleo e gás natural. Então vocês observam que essa questão da energia vinda do Sol, ela está associada à energia hidrelétrica. A questão aí também, um pouco fora da energia solar, você tem a questão do urânio, que você usa aí como combustível em usinas nucleares, e a questão aí do lítio, que hoje a gente usa como uma espécie de armazenador de energia nas baterias. E claro, depois daquela linha tracejada ali, você tem a energia geotérmica, a energia presente no interior do planeta, que é basicamente em forma de calor. Eu chamo a atenção de vocês ali nesse diagrama, lá no finalzinho, lá embaixo, do lado direito, você tem ali valores ali de 10 na 21 joules e 10 na 12 watts. Então, são os níveis de energia e transferência de energia que estão presentes no nosso planeta e que nós utilizamos aí com as fontes energéticas, sejam hidrelétricas, termoelétricas, energias eólicas e solar, certo? Então, essa questão aí da energia, basicamente a energia que vem do Sol. E de uns anos para cá, a gente se preocupa mais em usar as energias renováveis que prometem um menor impacto ambiental, mas a gente tem que considerar um pouco mais nessa conta. Por quê? Porque em algum momento vai ter um impacto ambiental associado a essas energias renováveis. Então tem que ficar claro aí que nenhuma fonte de energia que nós tenhamos hoje, ela seja livre de qualquer impacto ambiental, seja direta ou indiretamente. Bom, e uma das coisas aí que fontes de energia disponíveis nos permitem são avanços tecnológicos que acabam se refletindo, por exemplo, como a gente teve aí nas revoluções industriais. Então, o que foi a Revolução Industrial? Você passou de uma produção completamente de manufatura ou artesanal para uma produção industrial. Você podia produzir muito mais, com melhor qualidade, muito mais reprodutibilidade
e com um custo cada vez mais baixo. Dessa forma, você aumenta aí a quantidade de pessoas que têm acesso aos bens de consumo. A gente vê isso nos equipamentos mais modernos do ponto de vista de tecnologia. Hoje, quando surge, por exemplo, um aparelho com uma tecnologia mais inovadora, melhor, por exemplo, smartphones, televisores aí de telas finas e por aí vai, vocês observem que os primeiros produtos ou os primeiros modelos têm um preço inicialmente muito caro. Depois você tem avanços tecnológicos que permitem o quê? Você baratear o custo de produção e aumenta aí a quantidade de pessoas que têm acesso a esses produtos. Claro que tudo isso tem reflexo na demanda por mais energia, certo? Então aqui nós temos nesse slide os 4 momentos ou 4 revoluções industriais desde que a primeira surgiu. Então a primeira você tinha basicamente máquinas a vapor. Então você queimava principalmente carvão de origem mineral para produzir energia térmica, ferver a água, produzir vapor e aí produzir o trabalho com base nessas máquinas a vapor. Depois, você troca ali na produção seriada, onde você demanda mais fontes que produzam energia elétrica. E aí você tem a queima de combustíveis fósseis como petróleo e carvão em termoelétricas para produzir energia elétrica. E torna-se mais comum o consumo da energia elétrica em si. Na terceira revolução industrial, você passa a ter a parte da informatização, os processos passam a ser mais independentes. E na quarta revolução, que é o que supostamente nós estamos começando agora, é a parte da indústria 4.0, onde você tem aí uma internet associada de grande densidade de transmissão de informação, você passa a transmitir muito mais informação. E aí você pode monitorar constantemente, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano, uma produção completamente automatizada. E resolver problemas à distância, então paradas na linha e qualquer coisa do gênero. Mas só que para que isso aconteça, você precisa o quê? Tráfego de informação, internet funcionando 24 horas por dia, e para que isso aconteça, o suprimento de energia não pode sofrer qualquer interrupção. Ou seja, percebam que quanto mais tecnologia nós temos, mais avanços nós temos, mais demandamos por energia. Afinal, se a gente parar e fizer uma análise um pouco histórica social das condições de vida aí de 20, 30, 40 anos, a gente percebe que o modo de vida era diferente e que hoje, ou sempre foi influenciado aí pelos avanços tecnológicos. E tudo isso aí demanda fontes de energia confiáveis e hoje sabemos um uso mais consciente e racional da energia. Para vocês terem uma ideia, o aumento populacional também demanda mais questões por fontes energéticas. Então, olha aí, isso aqui eu peguei lá, não me recordo agora o site de onde eu peguei essas informações, mas é um site que faz levantamentos demográficos e populacionais. Então, olha só, o primeiro bilhão de habitantes que nós atingimos aí no planeta Terra aconteceu em 1802. E para mudar, ou seja, para aumentar mais 1 bilhão para chegar em 2 bilhões de habitantes, só foi acontecer lá em 1928. Ou seja, foram necessários 126 anos para que isso acontecesse. O terceiro bilhão demorou menos para acontecer. Aconteceu 33 anos depois, em 1961. E aí, se vocês acompanharem, o tempo foi diminuindo. Até ali, em 1987, 1999, que o tempo para mudar de bilhão caiu para 12 anos. Ou seja, 1 bilhão de pessoas a mais no mundo é muita coisa. Isso demanda o quê? Muito mais produção de produtos, serviços, pessoas começam a ter mais acessos a esses bens, e aí você precisa de fontes energéticas capazes de suprir esse tipo de situação. Bom, a tendência daqui para frente, segundo estudos, é que comece agora a demorar demore mais anos para você passar para o próximo bilhão, não é?
Então, nós estamos hoje aí em 7 bilhões, né? Esse número foi atingido ali em 2011. Daqui a 6 anos, estima-se que a gente vai chegar ali em 8 bilhões, 9 bilhões lá por 2050 e assim sucessivamente. Então, meios de produção industrial e rural para você poder ter meios de subsistência dessas pessoas, demanda por outros bens e serviços, e a questão também dos locais onde que você tem que levar a energia elétrica. Então, esses dados aqui são de 2006, né, mas eles mostram que os pontos em vermelhos você tem cidades com, naquela época, ali em 2006, com acima de 1 milhão de habitantes nessas cidades. Ou seja, você tem lugares onde você tem uma densidade populacional muito grande, e essa densidade populacional, ela requer o quê? Melhores condições. E uma dessas melhores condições é o quê? Energia elétrica disponível. Não só para questões de trabalho, mas também questões como hospitais, fábricas que geram empregos, prestadores de serviços, certo? E, como eu falei para vocês antes, essa questão ali dos prestadores de serviços, como indústrias e bens em geral, a maneira como eles consomem energia tem reflexo e implica em consequências para todo o processo. Então, muitas vezes hoje você tem aí equipamentos, técnicas que, digamos assim, isolam essas indústrias para que elas não tenham, ou se elas apresentarem algum problema, do ponto de vista do consumo de energia, esse problema não retorne para a rede, o que pode acabar levando aí a quedas, blackouts e outros problemas que se distribuem na rede que podem e hoje são uma realidade e afetam muitos consumidores. Então, muitas vezes você tem certas regiões que ficam sem fornecimento de energia, porque muitas vezes você tem lá uma empresa que está usando um maquinário de uma potência elétrica instalada muito grande, isso acaba causando alguma espécie de interferência elétrica que acaba se refletindo na rede. Bom, aqui eu tenho algumas figuras que mostram os principais fontes de energia, não é, usados lá na primeira parte da Revolução Industrial e depois por indústrias termoelétricas, não é, que seriam o carvão e o óleo. Então, aí nessa figura à esquerda, embaixo, você tem basicamente o óleo bruto, não é? Que é extraído. Hoje, os maiores produtores de petróleo do mundo são lá, no caso, os Emirados Árabes Unidos, né? Que basicamente suprem ali muito petróleo para o mundo, a Rússia. Tanto é que quando esses caras aí estão com problemas, sejam militares, sejam políticos, acontece aquilo que a gente viu, né? O preço da gasolina despencando aí no mundo todo, né? E aquela coisa, né? A produção muitas vezes demanda de combustíveis, como gasolina, óleo diesel, gás natural e por aí vai. Em cima ali você tem o minério de xisto, se eu não me engano, não é? Com algumas partes mais viscosas, que seria a incrustação de óleo, não é? À direita ali você tem o carvão mineral e embaixo o carvão vegetal. Então, dependendo da aplicação, você usa mais carvão mineral, carvão vegetal, mas basicamente é isso, os principais combustíveis de termoelétricas para a produção de energia elétrica. Bom, esse dado aqui, esse gráfico, eu peguei lá da Universidade de Colômbia, tanto é que depois, se vocês entrarem nesse link ali, vocês possam talvez até ver dados aí de 2020, ele mostra o consumo global de energia associado à fonte. Então, ali embaixo você tem os anos, né, a partir de 1900, e ali a escala vertical você tem o equivalente em gigatoneladas ao equivalente de óleo, no caso petróleo, né? Então, você tem ali, a partir de 1920, o principal consumo de fontes energéticas, o carvão. Dali de 1940, você começa o petróleo, não é? Você começa a ter processos de refino que tornam a utilização desse combustível mais barato.
Gás natural começa a aumentar ali entre as décadas de 60 e 80. E observem que as três últimas ali da coluna, que seriam a produção por energia nuclear, energia hidrelétrica, mais as renováveis, que seria vento, energia solar, geotérmica e queima de biomassa, isso aí começa a ficar mais expressivo ali dos anos 2000 para frente. Mas comparado ainda hoje, o consumo de energia, de produção de energia elétrica, é basicamente carvão, petróleo e gás natural. E isso está fazendo o quê? Voltar níveis de gases, como CO2, dentre outros, para a atmosfera que estavam em nível elevado em períodos bem mais pré-históricos e que foram removidos aí durante milhões de anos. E claro, isso tem, querendo ou não, algum impacto, algum reflexo no meio ambiente. Tanto é que você tem, por exemplo, mudanças climáticas, com as estiagens que nós estamos sofrendo aí aqui na região sul, por exemplo, que afeta não só o abastecimento de água, mas que, se perdurar por muito tempo, pode afetar a questão da produção da energia hidrelétrica. Aqui é de uma empresa chamada British Petroleum, que é uma empresa que trabalha com avaliação de fontes energéticas e faz um monitoramento anual do consumo de energia. Então, eles sempre publicam todo ano um artigo bem extenso na revista que eles têm, que fala quais foram os valores do consumo de combustíveis para a produção de energia em comparação a toneladas de petróleo. Então, aqui a gente tem dividido por região, esses dados aqui são do ano de 2019, né? Eles sempre publicam esses dados aqui mais ou menos no meio do ano. Os desse ano eu ainda não vi a publicação deles, então pode ser que logo, logo eles entrem. Mas olha só, nessa primeira coluna aqui mais à esquerda, a gente tem a América do Norte. Observem que o principal consumo de combustíveis fósseis para a produção de energia elétrica é petróleo, gás natural e, basicamente, esses são os dois maiores. Aí você tem ali carvão em cinza no topo da coluna, renováveis, uma faixa de um laranja mais escuro ali, hidrelétricas em azul e a nuclear. Já descendo um pouco mais aí para a América Central e América do Sul, que seria a segunda coluna aí, vindo da esquerda para a direita, nós temos aí também bastante consumo de petróleo, depois gás natural e aí as hidrelétricas. Por quê? Porque cada região é favorecida ou tem, por exemplo, no caso Brasil, uma boa disponibilidade de rios que podem empregar as hidrelétricas. Então, a nossa matriz energética é majoritariamente de hidrelétricas, dadas as condições do nosso território. Aí, se você for lá para a Europa, você também tem ainda petróleo, carvão, nuclear e gás natural. Você tem ali no Oriente Médio, basicamente aquela coluna que é verde e vermelha. Verde e vermelha, gás natural e petróleo, principal fonte de produção para eles. É muito barato para eles. E claro, né, lá você não tem bastante produção de energia via hídrica. Ok? Ásia e Pacífico, que seria a última coluna ali, bastante carvão, certo? E petróleo. A maior parte daquela coluna cinza do carvão se deve à questão da produção de insumos, serviços e produtos, né, da China, porque eles têm grandes reservas de carvão e ainda compram bastante carvão de vários lugares aí pelo mundo, certo? Então, esses são os dados do consumo em relação a toneladas, não é, de petróleo dessas fontes aí energéticas. Bom, então, falar um pouquinho aqui quais são as principais fontes ou fontes geradoras de energia elétrica que nós temos hoje no mundo. Então, as mais comuns seriam as termoelétricas, que estão aí nessa figura no canto inferior esquerdo.
E aí nessa parte de termoelétrica é qualquer coisa que você possa queimar. Então, petróleo, carvão, gás natural. As usinas nucleares, elas caem nessa parte de termoelétrica porque você usa processos nucleares para aquecer a água. No caso, as hidrelétricas, aí no canto superior direito, seriam usar a força da movimentação dos rios. As de marés também cairiam nessa parte de hídricas. A movimentação dos ventos, que seriam aí o canto superior esquerdo, não é, da energia eólica, e a solar, que está aí no canto inferior direito. Como eu mencionei para vocês lá atrás, as pessoas dizem que, ou uma preocupação é que se você use fontes não poluentes. O que quer dizer isso? Se a gente pegar, por exemplo, as termoelétricas, você queimando petróleo, carvão, gás natural, você vai ter gases que vão se acumular na atmosfera e vão, obviamente, ter algum reflexo, alguma interferência nos processos climáticos, é? Mudanças de clima, por exemplo. Aí vocês podem pensar, tá, mas como é que as hidrelétricas têm impacto ambiental? Bom, primeiro, que para você ter o reservatório, você precisa inundar uma extensa área. Se vocês olharem ali atrás da barragem, toda aquela extensa área do lago ali da Itaipu, ela foi um dia mata atlântica. Era uma mata preservada, com toda uma parte de fauna e flora presentes. E aí o que acontece? Você precisa inundar tudo isso, né? Você perde toda essa parte ali em termos de ter uma fonte produtora de energia. Sem contar que produção de cimento para a utilização no concreto, que vai formar a barragem, é um dos passivos que gera bastante gases poluentes. Então, os processos industriais que criam o cimento, para que você use ele em construção civil de qualquer porte, também é muito poluente, certo? Então, na produção de energia ali da hidrelétrica de Itaipu, você não tem emissões poluentes, mas você tem aí toda uma questão de um passivo ambiental associado a essa inundação que você teve que fazer ali, mais concreto, não é, o cimento utilizado nessas construções ali. Sem contar que também tem danos à questão do rio, do leito do rio, não é? Então, esses impactos acabam sendo considerados. E aí fica talvez um pouco mais difícil de ver, no caso da eólica e da solar, aonde estaria o passivo ambiental deles. No caso da eólica, você tem que colocar os moinhos de vento, ou esses aerogeradores, como são chamados, em corredores, que são locais aonde vai ter um bom fluxo de vento para que você aproveite essa movimentação dos ventos. Acontece que esses corredores, eles ficam muitas vezes em rotas de migração de aves. E aí você tem uma interferência na questão na mortandade de muitas aves. Sem contar, por exemplo, a poluição sonora, porque quem já viu esses aerogeradores funcionando de perto, quando eles estão em rotação, eles emitem uma frequência constante que quem mora perto disso daí acha isso muito, muito irritante, certo? E no caso dos painéis solares em si, a fabricação deles demanda muitas vezes processos químicos e físicos que usam reagentes que, enquanto estiverem presentes ali, aprisionados no interior dos painéis solares, eles não têm problema nenhum. O problema é que quando você vai ter que descartar esses painéis, assim como baterias de chumbo, baterias de lítio, você tem que ter um processo industrial e uma logística reversa para reciclar esses materiais. Porque se esses painéis solares eles forem descartados no meio ambiente, eles podem causar sérios impactos ambientais devido aos componentes que você usa na fabricação deles. E isso acaba acontecendo. Por que isso pode ser, ou já está sendo um problema em algumas situações? Porque painéis solares, em média, têm uma vida útil de 20 a 25 anos. E você tem painéis solares que começaram a ser aplicados ou colocados em aplicações, as primeiras aplicações,
nos anos 90, nos anos 2000, e aí já estamos chegando no fim da vida útil desses painéis, você vai ter que substituí-los. E aí o que acontece? Você tem que ter todo um processo, não é, de reciclagem, que, se eu não me engano, ainda não está bem estabelecido, certo? E claro, no caso das termoelétricas, que eu não comentei ali, no caso da nuclear, ela, ela demanda muito cuidado para a questão dos resíduos do combustível nuclear, que já não está mais propício para a utilização em reatores. E aí você tem que armazenar isso daí e tomar muito cuidado, visto aí os famosos acidentes que nós temos aí ao longo da história da humanidade, certo? A gente vai falar ao longo dessa disciplina mais detalhadamente sobre todos esses processos de geração de energia, eólica, hidrelétrica, termoelétrica e solar. A gente vai entrar em detalhes, a gente vai ver artigos relacionados. Energia nuclear, por exemplo, ela ainda é pesquisada, não é? Você ainda tem pesquisas envolvendo a produção ou criação de reatores nucleares mais eficientes e mais seguros. Isso a gente vai passar aí ao decorrer da disciplina. Bom, falando um pouquinho da nossa matriz energética, porque para entender dos processos de qualidade, demanda também saber como é produzida a nossa energia e como ela está interligada, né? Como essas fontes estão interligadas. Então, o que a gente tem hoje? Ali naquele gráfico pizza ali à esquerda, a gente tem operação. Então, 66% ali da nossa energia elétrica vem do quê? Hidrelétricas. 6% da parte de eólicas. Solar ali em operação não tem, mas em implementação você já tem ali 11,5%, não é? 27% seriam as termoelétricas e 1% nuclear. Então, esse 1% está associado lá a Angra 1 e Angra 2 no Rio de Janeiro, e nós teremos a Angra 3 com previsão de ficar finalizada para 2023, 2026, nesse período, não é? Claro, tudo depende do fornecimento de verbas para que a conclusão dos prédios, né, do reator e de toda a produção de energia se finalize, ok? Deixa eu ver. Sim. No caso aqui, a questão ambiental também, vocês percebam que ela é muito importante, principalmente para quem tem mais da metade da sua energia vindo da matriz hidrelétrica, porque depende do quê? Rios, chuvas. E aí, períodos de estiagem, você tem que fazer o quê? Você tem que tornar o uso da energia elétrica mais consciente. Então, em período de estiagem, o que acontece? Você ativa as termoelétricas. Só que o valor do megawatt produzido por uma termoelétrica é muito mais caro, independente do que você vai queimar lá, seja petróleo, gás natural, carvão, tem as de biomassa agora, certo? Então, essa questão aí das termoelétricas para poder manter o sistema todo equalizado, porque é um sistema todo interligado hoje, não é? Com exceção de algumas regiões. Então, isso daí, muitas vezes as termoelétricas precisam entrar em operação, mas... E aí tem aquele reflexo nas bandeiras vermelha e amarela, que nós, às vezes, percebemos quando recebemos a conta da energia elétrica, não é? Aqui eu tenho esse mapa do Brasil com a distribuição das principais geradoras. Então, em amarelo aí você tem as térmicas, não é? Ou as termoelétricas. Nuclear, esse pontinho vermelho bem ali no Rio de Janeiro, não é? Que seriam Angra 1 e 2. Em azul seriam, nessas tonalidades de azul, seriam as usinas hidrelétricas, as centrais geradoras hidrelétricas e as pequenas centrais hidrelétricas. Todas são hidrelétricas, e aí o que vai determinar a sua nomenclatura depende lá do seu nível de produção de energia. A gente vai ver isso aí também nas próximas aulas. Solares e fotovoltaicas, tem uma razão para que elas estejam ali na região norte e nordeste. Só adiantando um pouco, tem a ver com a distribuição da radiação solar. E deixa eu ver o que mais. E as eólicas, que observem que ficam ali numa região também voltada ali Bahia, mais a parte do Nordeste, ok? Bom,
Observam que termoelétricas você tem algumas que se concentram mais lá na região norte, lá em Roraima e ali no Amazonas. Então, quando eu falei para vocês que o nosso sistema ele é quase todo interligado, o estado de Roraima lá no norte ele está sendo interligado agora, não é, no sistema elétrico nacional. E boa parte da energia desse estado é produzida por termoelétricas e ainda é comprado da Venezuela. Então, por isso que muitas vezes o custo da energia naquela região acaba sendo muito mais caro do que se a gente comparar com a região sul, por exemplo, ou sudeste, certo? E a distribuição das hidrelétricas aí segue em cursos de rio. Não é? Então, o que eu tinha para falar para vocês aí inicialmente nessa primeira aula eram esses conceitos, né, dessa questão da energia, dessa preocupação aí com monitoramento, qualidade, transmissão, geração da energia elétrica que nós temos hoje, não é? Dadas as demandas aí devido a vários fatores, principalmente fatores envolvendo utilização de dispositivos que demandam cada vez mais consumo de energia elétrica. Então, se você parar para pensar a questão da telefonia, antigamente você tinha os telefones fixos que não demandavam tanta energia quanto nós temos hoje aí a telefonia móvel, transmissão de dados, os próprios carros elétricos que estão vindo aí como uma tendência, não é? Pois o objetivo é você diminuir com os carros elétricos as emissões de poluentes devido à queima de combustíveis como petróleo, gasolina, diesel. Bom, e aí o que acontece se a principal fonte geradora da energia elétrica para aquele carro elétrico for de uma fonte que queima gás natural, carvão e petróleo? Ou seja, esse é o famoso trocar 6 por meia dúzia. E esse é o tipo de coisa, de questões que a disciplina, não é, digamos, que essa ciência da qualidade da energia elétrica vai abordar, vem abordando aí numa série de estudos, trabalhos e artigos que eu vou trazer aqui para vocês nessa disciplina. Então, só para quem chegou aí depois, que não pegou eu falando lá no começo, essa aula está sendo gravada, depois nos próximos dias eu vou colocar lá no tópico da aula de hoje, né, no dia 10/8, né, o link para que vocês possam acessar. Deixei depois um material lá para que vocês possam ler. É um trabalho de avaliação da Unicamp, onde o pessoal trabalha da disciplina de qualidade de energia elétrica, que eles elaboraram aquele material. Ele é dividido em duas partes, né, a parte A e a parte B, daí eu só recomendo que vocês leiam aí hoje a parte A, porque ela vai ter os principais pontos que a gente vai abordar nas próximas aulas. E de resto seria isso, pessoal. Daí qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram comentar, eu estou aí à disposição de vocês daí, beleza? É isso aí. Mas se quiserem fazer comentários aí usando os microfones, compartilhar informações, fiquem à vontade daí, beleza?